quando pessoas estão conosco. O trabalho, ele tem seu potencial e a sua energia com a nossa presença humana, né? Com a nossa vontade. Oi, tudo bem, meu amor? Isso, a tua presença é muito importante. E então, com isso, nós trabalhamos juntos em prol de um período de maior acessibilidade dos nossos anseios junto a uma espiritualidade que sequencialmente povoa os terreiros para nos ajudar ainda aqui no mundo material. Então, eu saúdo o pessoal que nos acompanha aí pela rede, né? Sempre nos trazendo informações, questionamentos, né? Que a gente, se não sabe, vai tentar saber. Tem aí uma pleiade de espíritos, né? Que nos trazem informações. E essas informações, então, nós vamos periodicamente colocando no que a gente já pratica, né? No que a gente já faz há tantos anos no terreiro, mas sempre com essa assistência. É a grande assistência dos espíritos da Aruanda, a força vibratória dos orixás e toda esta energia que envolve o nosso planeta. Hoje nós vamos ter uma sessão com a linha de Xangô, Caô. Vamos ter uma sessão com a linha de Oxóssi. E uma sessão com a linha de Ogum. Xangô nos traz o equilíbrio, as energias necessárias para que a gente equilibre da melhor maneira possível a nossa vida, o que a gente está fazendo, né? Porque todos nós, humanos, temos momentos em que desequilibramos nos nossos pensamentos, trazemos para os nossos pensamentos coisas que muitas vezes interferem negativamente, né, na nossa conduta, e muitas vezes por tudo isso não conseguimos ter clareza em algumas decisões que a gente precisa tomar na vida, né? E Xangô nos traz esse equilíbrio, esta energia vibratória, né, de forças para nos auxiliar a pensar muitas vezes antes de darmos uma resposta a uma pessoa que depois não se consegue mais recolher. E muitas vezes isto acontece, né? Quando a gente percebe, já falou, e muitas vezes se perde grandes amigos, né? Pessoas que conviviam com a gente, porque isso aconteceu, né? Tem pessoas que são mais firmes, que não guardam rancor, que têm uma firmeza já dentro de si e que têm também um nível de compreensão. Eu me refiro a Oxóssi. Oxóssi, o Senhor das Matas, o grande caçador de almas perdidas, aquele que nos traz firmeza às nossas decisões, não brutalidade, não vamos confundir as coisas, é firmeza. E essa firmeza, com o equilíbrio de Xangô, nos dá uma plenitude de ações, né, que podemos colocar principalmente dentro de nós, no nosso lar e na vida profissional ou social que nós temos que conviver, temos que nos relacionar, né? Para isso precisamos de caminhos, mas os caminhos abertos, sem muitos obstáculos, né? Me refiro ao Orixá Ogum, que traz, né, para nós já bastante conhecimento através da necessidade de abrir os nossos caminhos. Mas será que se abrissem um equilíbrio, ou se abrissem uma firmeza, consciente do que nós estamos fazendo, é interessante?
Então, os questionamentos a gente tem que ter, porque não basta querer abrir um caminho, tem que ver se é a hora, se tem ali um momento propício, se avaliamos as perdas e ganhos com essa abertura de caminho. Não existe muitas pessoas que dizem aí que Deus vai nos trazer aquilo que a gente, no momento em que a gente precisa, e não exatamente aquilo que a gente quer, né? Então calcule esses seres da natureza, que são criações diretas do nosso Criador maior, né? E a Umbanda é uma religião que muita gente conheceu há muito tempo como a Umbanda dos Caboclos, né? Outros conheceram como a Umbanda dos Pretos Velhos. Outros conheceram como o que tem de mais sagrado na Umbanda, o Saravá. Saravá, gente, é um cumprimento. Vocês não dizem amém? Vocês não dizem assim seja? O Preto Velho trouxe este cumprimento e tem um significado muito forte na nossa vida. E foi trazido direto pelas entidades. Ninguém criou isto. Veio direto. O primeiro caboclo, o primeiro Preto Velho, trouxe essa força deste cumprimento. Que ele tem 3 sílabas, e cada uma dessas sílabas vocês vão procurar, se quiserem saber, o que traz, porque cada um tem que descobrir ali. Umbanda não dá só respostas, ela dá questionamentos. A sua filosofia é do conhecimento. E então, com isto, viemos ao terreiro, estamos para receber, mas estamos também para receber perguntas para o nosso conhecimento. Sem conhecimento não levamos muito da nossa existência como devemos levar. Nossa conversa hoje é sobre algumas perguntas que eu recebo ou que os médiuns recebem de forma muito interessante. E então, chegam pessoas aí, principalmente aquelas que vêm pela primeira vez, e cada pessoa tem um motivo. O seu motivo é difícil ser um motivo leve, bom, alegre ou conhecimento. A maioria dos motivos, como nós temos que entender, são os motivos dolorosos, principalmente da alma e também do bolso. Esses 2 motivos são cruciais na busca pelo terreiro de Umbanda. E então, com essa experiência toda de tantos anos, pudemos, então, através dessas pessoas queridas que nos trouxeram esses questionamentos, buscar um pouco mais de sabedoria para estarmos condizente com, não com a resposta, mas com o auxílio, que é bem diferente. Né? Com a caridade de auxiliar aquele momento daquela pessoa. E se não fosse o frequentador nos trazer, digo para vocês, não teríamos atingido o que precisávamos até hoje e que vamos continuar precisando. E então, eu pergunto também, eu respondo com outra pergunta. Eu digo, escuta, por que Umbanda? Aí a pessoa tem um choque rápido, algumas mais demoradas, alguns ficam com o olho meio diferente e alguns são rápidos na resposta. E esses que são rápidos, eles dizem, porque eu preciso ganhar mais no meu trabalho. Então ele vem definido que o que ele vai encontrar no terreiro de Umbanda é um respaldo financeiro imediato para ele. Né? E então nós vamos, com muito cuidado, com muita atenção e com muito respeito, conversar com essa pessoa. Que a Umbanda não é uma sorte ou uma loteria. A Umbanda é uma religião com seus fundamentos. Ela tem uma razão de existir. E aí a pessoa diz, mas fulano foi lá, fez um trabalho e não ganhou mais dinheiro do que ele queria. Tá,
só vou te perguntar mais uma coisa. E você fez o que o sacerdote ou a pessoa que te atendeu te recomendou? Ah, eu fiz umas 2 vezes, mas está tudo bem. Então, realmente, o objetivo era só monetário, né? Outras pessoas dizem, ah, mas é que a minha amiga se curou na Umbanda. Eu digo, se curou de quê? Ela estava com uma doença física, ou com uma doença mental, ou com uma doença espiritual? Ah, a gente não sabe, a gente sabe que ela ficou bem, né? Então, vamos entrar conversando com essa amiga, amigo que veio consultar conosco, então direcionar para a possibilidade de trabalhos de ajuda, de cura que a Umbanda tem. Né? Como é que isso se processa? Né? Porque, na realidade, a pessoa não tem nenhuma obrigação de saber quais são as possibilidades que a Umbanda pode nos trazer. Ela está vindo pela primeira vez ou segunda vez e realmente está desesperada, né? Eu digo a pessoa, tanto faz seja o sexo masculino ou feminino, e então nós temos que ter essa compreensão. Nós precisamos ter essa caridade de trazer os fundamentos sérios, responsáveis, instrutivos que a Umbanda tem. Para que aquele momento daquela pessoa tenha um outro caminho, ela tenha uma firmeza e tenha também um equilíbrio. Outras pessoas chegam, ah, mas você traz o meu marido de volta? Aí eu digo, por que ele foi embora? Né? Então, eu disse, bom, então vamos começar do começo. Quantos anos você tem de convivência com esta pessoa? De que forma vocês se conheceram? Então, a gente vai baixando com muita delicadeza e com muito respeito aquele ímpeto da pessoa que veio nos procurar. Então, isso é tão importante, porque a pessoa vai refletir sobre a sua situação. Ela vai refletir porque chegou nesse ponto. E então, aí sim, nós temos um ponto pensado, analisado, para poder ajudar, amparar, e aí sim, trazer a ajuda dos guias, ou dos orixás, ou dos guardiões, ou dos elementares, para esse trabalho. Porque eu não posso simplesmente trazer essa força se nem nós na matéria estamos nos entendendo. É necessário que venhamos a nos entender. Porque a ajuda espiritual, se constituir um terreiro, é porque ela está presente. Mas ela não é uma pessoa ou um espírito ou um orixá que avança na sua intimidade sem o respeito devido. Sem que primeiro na matéria, a pessoa que te atendeu, quer seja eu ou outra pessoa do terreiro, esteja preparado para primeiro te orientar. E vai te orientar. Se você aceitar essa informação, então esse problema terá uma continuidade para se encontrar a melhor solução possível. E aquele que está doente, ou aquela que tem problemas muito sérios, nós tivemos aí muitas situações de câncer de mama, câncer de útero, câncer de próstata, tivemos muitos. E é uma coisa interessante, até vou abrir um parênteses aí, que quando eu fundei o terreiro em 92, ali entre 92 e 93, numa das chegadas do Dr. Hugo, que eu trabalho com o Dr. Hugo há 50 e poucos anos, né? Então, ele trouxe a informação para hoje Cacique Eloy, que os homens deveriam ser mais cuidadosos com a sua saúde, tá aí o Cacique Eloy pode dizer, e que os meninos
de seus 18, 20 anos, deveriam fazer o PSA. E então, porque os homens, normalmente, eles descuidam muito da própria saúde. E vocês imaginam que eu fundei o terreiro em 92, nós estamos em 2025. Tá? E então, o que o Dr. Hugo também nos ensina quando vem? Ele nos ensina que precisa ir no médico da terra e fazer o tratamento na medicina, que graças a Deus está cada vez avançando mais, inclusive a científica, e aí sim, buscar concomitantemente o auxílio para as suas dores, e elas estão na alma. E os piores dores e doenças estão na nossa alma. E elas podem se refletir no nosso corpo físico. Tudo isto é preciso, sim, que venhamos a ter equilíbrio, firmeza nas nossas decisões para cuidar das nossas necessidades e caminhos abertos para que tudo isso flua. E então, por que Umbanda? Em primeiro lugar, porque todos nós somos espírito e matéria. Não é essa a resposta só, não, tem muitas. Mas essa é a objetiva. Porque a Umbanda é uma religião reencarnacionista. Então trazemos, né, de algumas vidas posteriores o que apresentamos na vida atual e que poderemos sim levar para próximas vidas. Então a Umbanda nos traz esclarecimentos, nos mostra que para que eu chegue naquele momento daquela desespero, já teve coisas antes. Eu não me lembrei de que eu sou um espírito e que eu preciso cuidar dele também. Não é só do meu corpo. E então, quando se pergunta por que Umbanda, porque ela traz esclarecimentos, ela traz a solidariedade, ela traz o amor nos atendimentos através da caridade, da humildade. Então, para que eu responda a essa pergunta, eu tenho que buscar muito mais esclarecimento do que resposta. Por isso, hoje, nosso trabalho, como eu falei, é Xangô, Oxóssi e Ogum, que na Umbanda é chamado de linha de caboclos, né? E com isto, então, nós vamos fazer as orações com os médiuns da casa. Senhores, sem os médiuns, sem a preparação de médiuns, não teríamos um terreiro. Eu volto a repetir, e repetirei isto quantas vezes forem possível, né? Mãe pequena, senhora, por favor, Oxalá. Oxalá, Mestre Supremo de Bondade. Aqui mais perto, por favor. Todos, quando eu chamar. Oxalá, Mestre Supremo de Bondade Infinita, eu me coloco diante de Ti com humildade e reverência, que a Tua luz divina ilumine o meu caminho, os nossos caminhos, trazendo paz e serenidade aos nossos corações, fortalecendo a nossa fé nos momentos de dúvidas e indecisões, para que nunca percamos a esperança no que é justo e verdadeiro. Oxalá babá e babá. Epa, babá. Cacique Eloy, por favor. Iemanjá. Divina Mãe, protetora dos pescadores e que governa a humanidade, dai-nos proteção, ó doce Iemanjá. Limpa as nossas auras, livrai-nos de todas as tentações. És a força da natureza, linda deusa do amor e bondade. Ajude-nos descarregando as nossas matérias de todas as impurezas e que a vossa falange nos proteja, dando-nos saúde e paz. Que assim seja feita a vossa vontade. Odoiá. Odoiá. Cacique Simone, Xangô, por favor.
Ó Pai Xangô, Senhor da justiça e do equilíbrio do mundo, que sejamos merecedores de estar sempre sob sua luz e proteção, para que assim as injustiças não nos atinjam e para que saibamos reconhecer e reparar as injustiças quando a cometemos. Salve, Pai Xangô, Caô, Cabelecido. Juliana, Oxóssi, por favor. Oxóssi, meu pai, O que acabou? caçador do plano espiritual, protetor na força e na fé. Elevo meu pensamento a vós para pedir por vossa proteção para minha casa, família, saúde para o meu espírito. Com teu arco e tua flecha certeira, defendei-me das ofensas, das desgraças, da miséria, da fome e das pestes. Protegei-me, meu pai Oxóssi, todos os dias da minha vida. O quero. O que acabou? Cacique Sérgio, por gentileza, Ogum. Aqui. Ah, está sem óculos. Então vamos a Sarah Kimberly. Orixá protetor, Deus das lutas por um ideal, abençoai-me, dai-me forças, fé e esperança. Senhor Ogum, Deus das guerras e das demandas, livrai-me dos empecilhos dos meus inimigos. Abençoai-me neste instante e sempre, para que as forças do mal não me atinjam. Ogum-Iê, cavaleiro andante dos caminhos que percorremos. Patapori, Ogum-Iê, Ogum meu pai, vencedor de demandas, Ogum Saravá, Ogum, e que assim seja. Ogum. Dona Alice, por favor, pretos velhos. Adorai as almas. Adorei as almas. Preto velho, preta velha. Abençoai-me e mantei-me, sempre auxiliai-me nas minhas necessidades e nas horas de desespero. Amparai-me, não permitais que meu coração seja um baú de mágoas e dores. Limpai-me e purificar-me para que eu seja digno da vossa presença salutar. Ah, doutor. Rosângela. Beleza. Crianças. Salve as crianças. Salve as crianças. Pura luz e alegria. Tragam leveza ao meu coração, esperança aos meus dias e proteção ao meu caminho. Que sua inocência e amor me envolvam sempre. Oni e beijada. Salve, salve. Com isso, que essas orações das 7 linhas fundamentais da Umbanda estejam conosco no nosso trabalho, que nos acompanhem no nosso trabalho profissional também e na nossa vida pessoal. Harmonia para todos. E aqui encerramos, então, a nossa live de hoje e vamos dar início à nossa sessão. Muitas bênçãos, saravá, axé para todos. Que assim seja.